e vida. A palavra de Cristo é uma festa, um testemunho, uma luz, um caminho. Palavra e vida. Ouvintes, bom dia e sejam bem-vindos para mais um tempo de reflexão em torno das leituras preparadas para a festa da Epifania. Este é o programa Palavra e Vida na emissora católica de Angola. Neste dia nós vamos, tal como dissemos, contar com a assistência técnica da Wanda Marisa de Carvalho. Padre Jerônimo Caingo, nosso comentarista, e ele já está conosco. Padre, mais uma vez bom dia. Estamos em festa da Epifania. Bom dia, caro Frei Estevão. Bom dia, caríssimos ouvintes da Rádio Eclésia. Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs na fé, nesse Jesus Cristo que vem hoje adorado como Rei e como Deus. É verdade, estamos na grande festa e nós sabemos que, efetivamente, que, por exemplo, para as igrejas orientais, no dia da Epifania, 6 de janeiro concretamente, que eles celebram o Natal do Senhor e não o dia 25. Portanto, toda a dimensão, mesmo também para nós que já celebramos o nascimento do Senhor, o dia da Epifania é ainda dia do Natal, é o dia da manifestação do Senhor a todos os povos. Está feita a explicação e também todos já saudados. Agora vamos ouvir as leituras para este domingo, para esta festa. A primeira leitura é do livro do profeta Isaías, capítulo 60, versículo 1 a 6. O salmo responsorial número 71, virão adorar-vos, Senhor, todos os povos da terra. A segunda leitura é da Epístola de São Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículos 2 a 3 e ainda os versículos 5 a 6. O Evangelho de São Mateus, capítulo 2, versículos 1 a 12, a história dos reis magos que visitam Jesus Cristo. Agora vamos ouvir esta primeira leitura e depois voltamos ao Padre Caio. Leitura do livro de Isaías. Levanta-te e resplandece, Jerusalém, porque chegou a tua luz e brilha sobre ti a glória do Senhor. Vê como a noite cobre a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti levanta-se o Senhor e a sua glória te ilumina. As nações caminharão à tua luz e os reis ao esplendor da tua aurora. Olha ao redor e vê. Todos se reúnem e venham ao teu encontro. Os teus filhos vão chegar de longe e as tuas filhas são trazidas nos braços. Quando vires, ficarás radiante, palpitará e dilatar-se-á o teu coração, pois a ti afluirão os tesouros do mar, a ti virão ter as riquezas das nações. Invadir-te-á uma multidão de camelos, de dromedários, de Madiã e Efã. Virão todos os de Sabá, trazendo ouro e incenso e proclamando as glórias do Senhor. Muito bem, foi lido este primeiro texto. Padre Jerônimo, Isaías aqui ainda tem esperanças de um dia voltar a ver Jerusalém, como nos dias anteriores. Certamente, já temos contextualizado aqui a situação dos israelitas no tempo em que este livro de Isaías aparece. Tanto um tempo, digamos assim, de desgraça, a cidade destruída, os povos dispersos, uma grande parte na Babilônia. Mas agora vemos certamente que alguns desses povos já terão regressado, um pequenino grupo, mas também sabemos que uma grande parte ficou na Babilônia, já estava estabelecida, bem instalada e não queriam ter mais problemas. Mas os que regressaram encontraram esse tipo de uma terra abandonada, uma terra destruída, e consequentemente começa a apoderar-se desta gente um certo desânimo,
parece toda a terra coberta de trevas, não haver uma pequenina luz, não há nada a fazer. Os esforços todos pareciam vãos para a reconstrução, eles eram demasiadamente poucos e certamente também não com muitas posses para reconstruir Jerusalém. É aí então que surge este profeta que se inclui no livro de Isaías e que vem com grandes esperanças e com grandes projetos. Antes de mais, diz que a única luz que brilha em Jerusalém. E pode-se compreender porque Jerusalém está no monte e de um lado do outro lado tem os grandes vales de Cedron e de Guiena. Então, pela madrugada, o sol aparece diretamente sobre raios solares e incide diretamente sobre a cidade de Jerusalém, enquanto o resto do vale continua nas trevas. Então, daí esta descrição, eis que uma luz brilha. E Isaías passa da luz, digamos, dos raios solares, da luz natural, para a luz que é o próprio Senhor, porque o Senhor vem. E porque o Senhor vem, a luz brilha mais forte ainda. De tal modo que, à medida que o dia vai despontando, muitos outros povos se aperceberão de que há qualquer coisa de diferente na cidade de Jerusalém. Portanto, estas paredes destruídas, este templo destruído, esta cidade praticamente abandonada, novamente se encherá de povos, dos seus próprios filhos e filhas, e muitos outros reconhecerão a presença do Senhor em Jerusalém. E Deus estará aí como o grande sol, como a grande luz. Então, um texto muito bonito, muito belo, que nos leva a, nos momentos difíceis, nos momentos de angústia, nos momentos de trevas, a olhar sempre para o céu, a olhar sempre para o alto, porque Deus nunca nos deixa nas trevas quando nós queremos que o nosso coração seja iluminado por Ele. E é isto mesmo que esta promessa e esta confiança que Isaías transmite também aos seus conterrâneos, porque eles tenham a fé e a confiança que Deus não abandonou Jerusalém, continuará a ser a sua luz, continuará a ser o sol para todos os povos e sobretudo para o povo de Judá. E nós continuamos para outro texto, Salmo 71. Virão adorar-vos, Senhor, todos os povos da terra. Mas, Padre, aqui este texto parece inadaptado, digamos assim, se tivermos de o comparar com a primeira leitura. O encaixe que podemos fazer deste salmo com a primeira leitura é, sobretudo, a terceira quadra, que fala de reis de Tarsis e das ilhas que virão com presentes, e os reis da Arábia. E nós vimos também que na leitura que acabamos de comentar, diz nos penúltimo versículo: invadir-te-á uma multidão de camelos, de dromedários, de Madiã e Fá. E portanto são também povos estrangeiros, digamos assim, chefes estrangeiros e reis que vêm de longe e que se concentram em Jerusalém, trazendo ofertas, trazendo presentes. É aí também que o salmista pega para desejar, sobretudo, que esta é uma oração que algum dos fiéis dirige a Deus para proteger o rei. Portanto, que Deus conceda ao rei todo o poder e que a magnificência do rei se faça sentir em todos os povos, inclusive desses que vêm de Tarsis, de Arábia, tanto regiões, digamos assim, com que se sonhavam grandes riquezas, e que essas riquezas sejam trazidas também a este rei que deve julgar com justiça e deve julgar com equidade. Portanto, digamos assim, os dois textos tocam-se aí, naturalmente, que no texto de Isaías, o desejo de Isaías é exatamente este, que Jerusalém seja uma cidade aberta a todos os povos e todos se concentrem, e para o salmista também o seu desejo que o seu rei seja o centro das atenções de todos os outros reis, de todas as outras áreas, digamos assim, da região e não só. Então, digamos assim, uma oração que se dirige para algo que é importante, porque nós sabemos como
os reis no Antigo Testamento eram os representantes do próprio povo, e o povo abria-se para Deus ou se fechava a Deus na mesma medida que o rei se abria ou se fechava a Deus. Quando o rei, por exemplo, começava a substituir Deus pelos bonecos, pelos ídolos, o povo também lá ia para a idolatria. E portanto o desejo, a oração deste salmista é importantíssima, que o rei seja aquele rei fiel ao próprio Deus, de tal modo que nele também habite a justiça e a equidade no seu julgamento, e sobretudo que faça reinar a paz no seu povo. Nessa altura será não só paz para Jerusalém, paz para o povo de Judá, mas também para todos os povos que virão a correr a ele, talvez até pedindo conselhos. Esta continua a ser a emissora católica de Angola. Nós estamos a refletir o conteúdo das leituras propostas para a festa da Epifania. Vamos agora ler o segundo texto. A segunda leitura é da Epístola de São Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículos 12 a 3 e ainda os versículos 5 a 6. Vamos ouvir o conteúdo deste texto para depois podermos comentá-lo com o Padre Jamil. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios. Irmãos, certamente já ouviste falar da graça que Deus me confiou a vosso favor por uma revelação. Foi-me dado a conhecer o mistério de Cristo. Nas gerações passadas, ele não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado pelo Espírito Santo aos seus santos apóstolos e profetas. Os gentios recebem a mesma herança que os judeus, pertencem ao mesmo corpo e participam da mesma promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Muito bem, foi lido este texto. O Padre, o mistério de que se fala, de que São Paulo fala aqui, trata-se de Jesus Cristo, que afinal não veio apenas revelar-se aos judeus, mas também teve em conta também os não cristãos. Nós sabemos que o grande argumento de Paulo que persegue a sua mente é mesmo este. Já nos recordamos da carta, a grande carta aos Romanos, onde ele digamos assim, faz uma grande discussão teológica entre o povo judeu que não acreditou e o povo pagão que acabou por acreditar, onde Paulo vem a dizer que Deus, como que, entre aspas, fechou a mente dos judeus para permitir que os pagãos pudessem entrar na sua igreja. Mas finalmente acredita Paulo que os judeus também acabaram por acreditar no mesmo Jesus, que é o Salvador. E este pensamento persegue Paulo. E nós vemos este pensamento na sua atividade, na dinâmica da sua atividade missionária. Paulo não para, ai de mim se não evangelizar. E para ele recebeu como que de Deus digamos a ordem, se quisermos, de espalhar o mais longe possível a boa notícia da salvação e aos pagãos. E nós sabemos também que nos Atos dos Apóstolos acontecia muitas vezes, Paulo primeiro começava por pregar na sinagoga dos judeus, mas encontramos sempre uma grande rejeição da parte dos judeus. Então nessa altura diz Paulo, é a vós primeiro que se devia dirigir a mensagem da salvação, mas já que a rejeitaste, eu vou voltar-me para os judeus e para os pagãos. E nós sabemos a alegria que isto que provocava nos povos pagãos, que se sentiam oprimidos, sobretudo aqueles povos que tinham um certo contato com os judeus e onde eles descobriam que os judeus escondiam qualquer coisa. Os judeus, quando falavam dos pagãos, eram pessoas perdidas, gente que não tinha nenhuma possibilidade de se salvar. Tanto eram indivíduos que nem sequer tinham Deus, mesmo quando eles adoravam outros deuses, mas esses deuses primeiro não salvam. E os judeus não estavam a comunicar aos outros o Deus Salvador. Então agora chega a novidade, a grande novidade, que afinal a fé é que salva. E a fé, todos podem absorver essa fé nos seus corações. Então a salvação de Cristo não é só orientada para os judeus, mas é universal. Todos podem salvar-se desde que acreditem nesse Jesus Cristo. E Paulo sente-se que
que está dentro dos grandes protagonistas anunciadores desta fé. Os judeus pensavam que o mistério de Deus, o segredo de Deus só podia ser revelado talvez a alguns, daí, por exemplo, o movimento apocalíptico tem essa tendência. Portanto, Deus revela o seu segredo a pessoas escolhidas, ABC, e mais nada, visionários, que durante a noite têm um conjunto de visões ou através dos sonhos. Paulo vai dizer que não. Portanto, hoje, este segredo, esse mistério de Deus, de que todos os pagãos têm direito à salvação, este segredo é anunciado pelos pregadores, pelos apóstolos, pelos profetas das novas comunidades. Estes sim têm toda a vantagem, porque eles já acreditam, eles conhecem esse segredo de Deus, então podem espalhá-lo e podem anunciá-lo a todos os outros povos. Padre, só uma questão. Em relação ao nosso país, e apesar do esforço já empreendido, podemos dizer que ainda temos angolanos que ainda não ouviram falar de Jesus? Quando ultimamente fui à missão do Andulo, por coincidência esteve lá, por coincidência, porque ele foi convidado também para a festa das Irmãs São José de Cluny, estava Dom Nambi, e ele mais o pároco da missão, o Padre Estevão Mukinda, eles contaram a história de uma região, mesmo ao norte do Andulo, onde eles foram fazer visita. Não havia um único batizado. Portanto, o povo ficou contente de ver o bispo, mas aquele povo não sabia o que era isso do sacramento, o que era do batismo, o que era da Eucaristia. Não tinha absolutamente, nunca ninguém tinha passado por lá para ouvir falar de Jesus Cristo com profundidade. Portanto, esta é uma pequena região. Eu creio bem que Angola, grande como é, deve ter bastantes povos que ainda não ouviram falar concretamente sobre Jesus Cristo. Portanto, não conhecem esta história da salvação e não têm os seus corações ainda abertos a esta grande alegria de que eles também são merecedores da palavra e, portanto, também são filhos, são filhas de Deus e merecem todo o carinho da parte do Senhor, da parte do próprio Deus. Portanto, mesmo nós podemos ter a ilusão de vivermos, enquanto estamos a viver na cidade, pensarmos que toda a gente já conhece esse Jesus Cristo. Não nos esqueçamos que mesmo dentro das cidades, por causa da sua aglomeração grande de povos, tem muitos povos na sombra ainda. Muita gente que não conhece verdadeiramente quem é esse Jesus Cristo, o que ele veio fazer e qual é, digamos assim, o que parte da sua vida para nós também. Portanto, esses povos, digamos entre aspas, pagãos, podem se encontrar em qualquer lado. Dentro do nosso país, nas regiões mais recônditas, até pode acontecer também dentro das próprias cidades como Luanda, que tem tanta gente e que muitas vezes não está atenta à palavra. Palavra em Vida na emissora católica de Angola. Tivemos a analisar o conteúdo das leituras da festa da Epifania. Digo, a primeira leitura, o Salmo responsorial e a segunda leitura. Agora vamos para um tempo de intervalo, porque de regresso vamos analisar, vamos comentar o texto do Evangelho, que é de São Mateus, capítulo 2, versículos 1 a 12, a visita dos Reis Magos a Jesus Cristo. Vamos agora ouvir música e depois voltamos. Preciso ir, possível mudar, tentando entender que a história que se faz não vai voltar, nem retroceder. Pergunte o porquê de tanta força perdida, sem poder recolher. Saber juntar é ter nas mãos o poder e o gosto de ser, de se transformar, de recomeçar. Comece a criar, fazer um mundo
pretende lutar, tentando dizer que o tempo que se tem aos poucos se vai e não voltará. Isso pode doer, até sangrar a ferida, é o preço do amor. Jamais se calar, fazer a verdade romper, brotar e crescer, é dar atenção ao seu coração. Comece a criar, fazer o mundo mais humano e feliz. Não deixe morrer a flor que surgiu do meio da dor. É vida e amor, é fruto de paz. Jesus é criança. É esperança que se faz. É a esperança que se faz. É a esperança Que se O anúncio do Evangelho consiste no apelo pela fé à pessoa de Cristo Salvador. Comunicando, a Igreja revela o significado dos acontecimentos humanos à luz da Palavra de Deus. Rádio Eclésia, emissora católica de Angola. Esta continua a ser a sintonia amiga da Rádio Eclésia, emissora católica de Angola, e nós continuamos a ler e a comentar o conteúdo das leituras previstas para a festa da Epifania, manifestação de Jesus Cristo ao mundo. Vamos ouvir o conteúdo do texto do Evangelho, São Mateus capítulo 2, versículos 1 a 12. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Tinha Jesus nascido em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, quando chegaram a Jerusalém uns magos vindos do Oriente. Onde está, perguntaram eles, o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao ouvir tal notícia, o rei Herodes ficou perturbado, e com ele toda a cidade de Jerusalém. Reuniu todos os príncipes dos sacerdotes e escribas do povo e perguntou-lhes onde devia nascer o Messias. Eles responderam: em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: Tu, Belém, terra de Judá, não és de modo nenhum a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti sairá um chefe que será o pastor de Israel, meu povo. Então Herodes mandou chamar secretamente os magos e pediu-lhes informações precisas sobre o tempo em que lhes tinha aparecido a estrela. Depois enviou-os a Belém e disse-lhes: Ide informar-vos cuidadosamente acerca do menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Ouvido o rei, puseram-se a caminho. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente seguia à sua frente e parou sobre o lugar onde estava o menino. Ao ver a estrela, sentiram grande alegria. Entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se diante dele, adoraram-no. Depois, abrindo os seus tesouros, ofereceram-lhe presentes, ouro, incenso e mirra. E avisados em sonhos para não voltarem à presença de Herodes, regressaram à sua terra por outro caminho. Muito bem, este é o texto do Evangelho proposto para a festa da Epifania. Padre, a semana passada Jesus Cristo recebeu a visita dos pastores. Desta vez recebeu a visita dos reis magos, digamos, pagãos estrangeiros. É verdade, e nós, lendo o texto, claro, se levanta um conjunto de curiosidades. Quem eram esses magos? A tradição juntou-lhes o termo rei, mas Mateus não tem
o termo rei. Ele fala só de magos. E magos, o termo mago tinha várias conotações. Os adivinhadores, os feiticeiros, eles chamados magos, são aqueles que trabalham com magia. Mas, sobretudo, e este creio ser a visão de Mateus, havia sobretudo também os magos pela sua sabedoria, porque sabiam interpretar, por exemplo, o futuro através dos sonhos, através dos astros. Então, esses astrólogos eram muito considerados pelo povo. Eram pessoas, digamos assim, a quem toda a gente recorria, justamente porque eles penetravam como que nos segredos até da própria natureza. Certamente se trata destes, de que Mateus nos conta a visita a Belém para ir ao encontro do menino que acabava de nascer. É claro, este texto, melhor não entrarmos, digamos assim, por pormenores históricos. Inclusivamente até ao longo da história eles deram nome, um chamava-se não sei quem, outros depois disseram que morreram juntos, etc. Mas são curiosidades de que Mateus não está interessado. Qual é o contexto de Mateus? Mateus escreve o seu evangelho por volta do ano 80. Nessa altura o templo estava destruído completamente, tinha-se levantado uma grande dissidência entre as comunidades, novas comunidades cristãs e as comunidades judaicas, e foi o tempo da ruptura quase definitiva entre a religião judaica e o cristianismo. Lembramos-nos disso partindo do capítulo 23 de São Mateus, das grandes críticas contra os fariseus. Ai de vós, fariseus hipócritas, ai de vós, escribas e fariseus que fazeis não sei o quê. Portanto, reflete isso, o tempo de uma grande confrontação entre as comunidades cristãs e as comunidades judaicas. E tal como vimos na segunda leitura, o que aconteceu foi que com a retirada, digamos assim, com a rejeição dos judeus da própria fé em Jesus, os pagãos entraram afluentemente na igreja. E o texto reflete esta alegria, reflete, digamos assim, esta história de abertura a Jesus Cristo de povos que nunca tinham sonhado em falar de salvação. Isso, falar de salvação operada pelo próprio Jesus Cristo. Portanto, esta festa é festa, digamos assim, dos pagãos. É festa de todos aqueles que, não pertencendo a um grupo, se sentem ainda chamados pelo mesmo Deus, pelo mesmo Jesus Cristo. E é esta manifestação de que São Mateus nos fala. Então, enquanto com os pastores Jesus se manifestou apenas àquele grupo pertencente, digamos assim, ligado à área de Belém, portanto tratava-se de pastores judeus, hoje São Mateus fala-nos da abertura da igreja a todos os povos vindos do Oriente e do Ocidente, e trazendo todos os seus bens, todas as suas riquezas. Aqui devemos entender também as riquezas culturais. Portanto, a igreja hoje é riquíssima porque cada povo com a sua cultura adora o mesmo Deus, segundo a sua maneira e segundo a sua própria língua. São as grandes riquezas que a igreja hoje absorve, de facto. Todos os povos da terra, aqueles que acreditam em Jesus Cristo, acreditam segundo a sua cultura, com todos os bens, com tudo aquilo, a sua riqueza civilizacional que tem. Então, esta festa, como tínhamos dito já no princípio da Eucaristia, a festa da Epifania é a festa que foi começada pela Igreja Oriental. E a Igreja do Oriente, de facto, não instituiu esta festa para celebrar os magos, mas para celebrar Jesus, luz das nações. Depois é que a Igreja Católica, já no século IV, assumiu também, porque a Igreja Católica começou por celebrar o Natal, dia 25. Depois assumiu também a Epifania, e é na mesma dimensão. Jesus, luz dos povos, luz das gentes. E portanto, o que nós celebramos hoje como dizia o profeta Isaías na primeira leitura, olha só à volta como os povos estão envolvidos pelas trevas. Hoje podemos dizer, olhe só à volta como a luz brilha para os povos, brilha para todas as nações. Então podemos ficar seguros, como diz São Paulo, a todos nós é destinada a salvação em Jesus Cristo.
Comentário final do Padre Jerônimo Cainga, numa altura em que estamos mesmo no fim da nossa edição de hoje. Recebam os abraços da Wanda Marisa de Carvalho, que esteve conosco na assistência técnica. Eu sou Antônio Estevão. Nós voltaremos dentro de 8 dias para outros comentários de outros textos. Um abraço a todos e festas felizes. Palavra e vida. A palavra de Cristo é uma festa, um testemunho, uma luz, um caminho. Palavra e vida.